Gente, que tempos nós estamos vivendo, hein? Nós estamos vivendo talvez um dos tempos mais esquisitos e difíceis que o mundo já viveu. Não sei se estou exagerando, creio que não. Você pode dizer, não, Josemar, houve os tempos de guerra que eram muito piores. De fato, eu não posso comparar com a guerra, mas eu falo que, ideologicamente, nós estamos vivendo uma era de muita complicação. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão sem conseguir se definir claramente em que lado estão, o que pensar, o que fazer. Mas, às vezes, eu fico me perguntando por que há tanta dúvida, por que começa a haver, às vezes, até ódio mesmo entre pessoas da mesma nação, pessoas da mesma casa, pessoas que estudam juntas e que, por causa de ideias ou divergências de ideia, começam a enfrentar problemas e polêmicas como se fossem a única coisa do mundo a ser enfrentada. A mensagem de hoje é bem simples. Eu escolhi o seguinte tema: não esqueça o principal. Nós estamos vivendo uma era em que nós estamos nos pegando a muitos detalhes. E cada detalhe é como se fosse uma afronta para a nossa vida, para a vida do outro. Como um nome que se diz errado, uma palavra que se usa mal, então isso já é motivo para processar, para brigar, para lutar, para desunir. Sabe, nós estamos vivendo uma época de muitos divórcios, estamos vivendo uma época em que é comum pais não conversarem com filhos, uma época realmente esquisita e que, para mim, o grande problema é que as pessoas têm esquecido o principal, têm esquecido de viver. Se preocupam tanto em olhar a vida do outro que parece que não conseguem viver a sua própria. Saiu um estudo nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, mostrando que quanto mais tempo você passa, por exemplo, na frente do Facebook, mais infeliz você se torna. E a explicação é muito simples. À medida que você está na frente do Facebook, você está olhando a vida dos outros e não está fazendo absolutamente nada pela sua. Você está esquecendo o principal. Você está esquecendo o principal. Você está esquecendo de viver. Mas eu sei que viver nem sempre é fácil, né? Porque muitas coisas tiram o foco da gente, da nossa existência, muitas coisas tiram o foco da nossa própria vida. Eu lembro de uma história, na realidade eu não lembro, eu peguei essa história e comecei a inventar em cima dela. Então saiu algo mais ou menos do seguinte: diz que um casal entrou com seu filhinho numa numa espécie de caverna mágica. E ali na porta da caverna tinha um aviso: você pode pegar, usufruir e levar tudo que você quiser dentro desta caverna, mas não esqueça o principal, porque quando você sair, essa caverna se fechará e não abrirá nunca mais. E o casal entrou lá com sua criança e começaram a se encantar com tudo. Logo viram uma mesa com um manjar maravilhoso, com comidas maravilhosas, com, um banquete esplêndido, com bebidas que nunca tinham experimentado, com comidas que nunca tinham experimentado, e uma plaquinha que dizia: você pode comer e aproveitar de tudo que tem nessa mesa, mas não esqueça o principal. E eles comeram e beberam e se fartaram e continuaram andando dentro da caverna, e quando se depararam havia joias de ouro e rubis, e em cada canto que ela olhava aí dizia: este é um tipo de rubi negro muito especial, extraído de cavernas do Himalaia, e você pode pegar quantos quiser e levar,
mas não esqueça o principal. E foram mais adiante e encontraram joias de ouro feitas pelos artesãos mais renomados, pelas grifes mais lindas, e disseram: você pode pegar essas joias na quantidade que você quiser, mas não esqueça o principal. E continuaram andando na caverna e encontraram diamantes azuis. E a plaquinha explicava de onde vinham aqueles diamantes, explicava tudo, e eles já não prestavam mais atenção no final da placa, porque sempre dizia a mesma coisa. E continuaram adiante, e encontraram safiras, e encontraram novo banquete, e sempre com uma plaquinha que explicava que eles podiam pegar, que eles podiam levar, que eles podiam aproveitar, e o final da placa agora já não interessava mais. E eles então, depois de usufruir de tudo que havia para usufruir dentro da caverna, e depois de pegar e juntar tudo que eles podiam juntar, decidiram que era hora de sair, para levar para o mundo tudo aquilo que eles haviam conquistado naquele lugar. E quando saíram da caverna, que a porta se fechou, que desespero! Haviam esquecido a criança lá dentro. E tentava voltar e batia na porta, mas começaram a se lembrar que em todas as placas eles foram avisados: não esqueça o principal. E as pessoas que estavam do lado de fora, que tinham passado a mesma coisa que eles, ao invés de chorar com eles, ao invés de tentar uma solução com eles, zombavam deles e até tentavam roubar os bens que eles haviam amealhado. E agora, o sacrifício deles era tão grande para não perder mais os bens que haviam amealhado, que parece que o fato de ter esquecido a criança lá dentro estava começando a perder a importância. Novamente eles estavam esquecendo o principal. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta para Timóteo, ele usou no primeiro versículo uma expressão que ele não usou em nenhuma outra carta. Ele estava escrevendo para o pupilo dele. Ele estava escrevendo para alguém a quem ele queria discipular, para alguém para quem ele queria cuidar. E ele fala naquela carta, ele abre aquela carta dizendo que vai falar sobre a vida. Mas não qualquer vida. Ele diz assim a Timóteo. Ele se apresenta, como era costume naquela época, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo para Timóteo na autoridade de ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, mas segundo a promessa da vida que está em Cristo. A temática da promessa da vida que está em Jesus Cristo era o principal tema que ele teria a conversar com o nosso amigo Timóteo. E o que ele queria dizer com promessa da vida? Que promessa da vida que está em Jesus Cristo é essa? Que promessa da vida que está em Cristo Jesus? Essa vida a que Paulo fala é o tema principal de toda a Escritura. Desde lá de Gênesis, o tema é vida. Mesmo quando o homem peca, que encontra a morte pela primeira vez, Deus, em Gênesis 3,15, já começa a mostrar Jesus Cristo como o novo protagonista da vida, o novo projeto da vida.
Quando Jesus Cristo fala com Nicodemos e fala sobre ele mesmo, ele diz que Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, esse é o tema que está vinculado com a pessoa de Cristo. A promessa da vida. A promessa da vida plena. Jesus Cristo disse assim lá em João 6, 47, 51, ele diz assim: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A vida é o tema. A vida é o tema. Mas não qualquer vida, a vida eterna em Cristo Jesus. E há um detalhe nessa vida eterna. Nessa vida eterna, você só entra se crer. Esse é o ponto que você não pode esquecer. A fé é o ponto crucial para quem quer experimentar a vida eterna. É o ponto que ninguém pode esquecer. E talvez Jesus Cristo olhasse para esse auditório e dissesse assim: creia em mim. Não esqueça o principal. Não esqueça o principal. Não esqueça que tudo o que nós temos aqui não faria sentido nenhum fora de uma caverna, sabe? Fora da caverna onde nós não pudéssemos gozar dela. Curioso que lá em Gênesis, quando a gente lê sobre a criação do mundo, quando Deus, no capítulo 2, vai descrever a criação do homem, ele começa descrevendo a criação do jardim do Éden, e ele fala também da criação de um lugar chamado Avilá. Aí fala desse lugar chamado Avilá, que está entre os rios, numa terra maravilhosa, onde há ouro, ônix e bidélio. Mas a palavra diz que Deus colocou o homem no Éden. No Éden. Talvez algum desavisado olhasse para aquela situação e dissesse: espera aí, no Éden eu só vi Deus falar que tinha árvores. Mas lá em Avilá tem ouro, tem ônix, tem bidélio, tem pedras preciosas. Talvez um desavisado pensasse que a principal coisa da vida era ir para onde tem aquelas riquezas, mas a principal coisa da vida, aquilo que Jesus diria, não esqueça, o principal é ir para o lugar onde Deus lhe colocou. Deus não colocou o homem no jardim de Avilá, Deus colocou o homem no jardim do Éden, e é ali que existe vida e vida eterna. E quem quer ir para aquele jardim precisa crer. Mas crer não significa apenas acreditar que existe. Crer significa ter atitudes de quem sabe que existe. Assumir o comportamento e as lutas esperadas de quem existe. E aí, eu pergunto a você: será que há alguém aqui que não sabe o que se espera de um cristão? Será que há alguém fora daqui que não sabe o que se espera de um cristão? Será que há alguém, crente ou descrente, que não tenha nenhuma expectativa sobre a fé cristã? Não, todo mundo sabe o que Deus quer de cada um. Todos nós sabemos quais são as expectativas de Deus sobre nós e todos nós temos expectativas sobre os outros cristãos, mas nós esquecemos o principal.
nós esquecemos das expectativas que Deus tem sobre nós mesmos como indivíduos. Temos esquecido frequentemente isso. E às vezes temos tentado entrar nessa caverna mágica, amealhar todas as coisas, e quando saímos, esquecemos o principal. Mas parece que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de entrar lá de novo e fazer a coisa certa, e muitos de nós têm esquecido o principal: viver a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer que vivamos. Gente, quando foi que nós esquecemos o que Deus fez por nós? Eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas o fato é que aconteceu. Nos comportamos de uma maneira que parece que Deus não fez absolutamente nada por nenhum de nós. Parece que nós olhamos para Deus como alguém que precisa nos dar mais coisas, como uma espécie de gênio da lâmpada que precisa nos entregar mais. Onde estamos? Como nós nos entendemos? O que nós estamos esquecendo? Queria que você abrisse sua Bíblia agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. Nós vamos ler o capítulo inteiro, então eu vou lendo por partes, não vou ler todo de uma vez não. Diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo, aquele jovenzinho ali, há quem diga que Timóteo era um adolescente, tinha em torno de 16, 17 anos, quando recebe essa carta de Paulo. E ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Cara, que lista é essa, hein? Sabe, eu fiquei curioso sobre uma coisa. A respeito de quem Paulo estava falando. Eu fiquei muito curioso. Cara, quem é esse caba? Quem é esse caba da peste? Esse aqui é da peste mesmo. Rapaz, o caba é irreconciliável, desobediente, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem. Finge ser piedoso, mas nega o poder da piedade. Rapaz, que caba nojento é esse? De quem era que Paulo estava falando, pelo amor de Deus? Eu fiquei doidinho. De quem é que Paulo está falando? A gente pensa porque há uma expressão que Paulo usa aqui para Timóteo, que ele diz assim: nos últimos dias. Então a gente logo pensa, isso é quando estiver bem pertinho de Jesus voltar. Mas não é. Não é. A expressão nos últimos dias, utilizada por Paulo frequentemente em todo o Novo Testamento, se refere a tudo o que vier entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Portanto, é uma intercorrência de tempo gigantesca. Isso aí não vai acontecer só quando estiver pertinho, não. Vai acontecer e tem acontecido. Aí eu fiquei na dúvida, rapaz, de quem é que Jesus está falando? De quem é que Paulo está falando aqui? Por quê? Porque me parece que nós estamos vivendo num tempo assim, não é? Pessoas que desrespeitam pai, desonram mãe,
pessoas caluniadoras, os mentirosos ganhando o lugar dos honestos, não é? Pessoas cruéis, pessoas imorais, envolvidas em pecados sexuais, envolvidas em todo tipo de pecado. E aí, eu digo, não, eu vou pesquisar esse negócio. De quem é que Paulo está falando? Essa era a minha grande curiosidade. De quem é que Paulo está falando, pelo amor de Deus? E aí eu fui para os comentários. Fui para vários comentários que eu tenho em casa e todos diziam a mesma coisa. Eu digo, não é possível. Não é possível. Esse cabra tem que estar errado. Não é isso que Paulo está falando. Aí eu fui para a internet, fui lá nos sites em inglês, no escambau, ler e tal. De quem é que Paulo está falando? Rapaz, eu jurava que Paulo estava falando dos ímpios. Eu era capaz de jurar de pé junto que Paulo estava falando do mundo perdido fora da igreja no final dos tempos. E para minha tristeza eu fui descobrindo que não. Paulo não estava falando dos não cristãos. Paulo está falando que nos últimos tempos a igreja do Senhor se parecerá tanto com o mundo que viverá essas coisas e que será difícil distinguir o mundo da igreja e a igreja do mundo, porque a igreja estará cheia de gente desse jeito. Meu amigo, eu olhei assim, eu digo, Senhor, aí eu dobrei os joelhos, eu digo, Jesus, é para eu dizer isso mesmo na igreja? Porque o povo já diz que eu sou o pastor dos caramba. Aí eu estou lascado, porque agora é que o povo vai dizer que eu só faço da carão mesmo, mas tu está dizendo que é a igreja. Rapaz, mas tem mais um detalhe. Olha o final do versículo 5. Olha o finalzinho do versículo 5. Afaste-se desses também. Se você for lá em 2 Coríntios, aliás em 1 Coríntios 4, você vai encontrar Paulo dizendo assim, olha, afaste-se dos maus, dos bebarrões, dos mentirosos e tal. Ele diz assim, na realidade ele diz assim, na primeira carta que eu vos escrevi, né, porque essa primeira carta que nós temos aos Coríntios não é a primeira, na realidade, é a primeira que chegou a nós, mas ele diz, na primeira carta que eu vos escrevi, eu disse, se afastem dos bebarrões, dos mentirosos, ele bota uma lista lá de pecador. Aí diz, não, mas agora eu estou corrigindo. Eu te digo que se afastem daqueles que fingindo ser irmãos, fazem essas coisas. E aqui para Timóteo ele diz essa mesma coisa. Afastem-se desses que fingindo ser irmãos, praticam essas coisas. Porque o difícil, meu amigo, não é você ir para o meio da rua e encontrar uma prostituta e evangelizar, não. O difícil não é você ir para o meio da rua, encontrar um bêbado, dar um banho nele, sabe, levar ele para ser tratado e evangelizá-lo e trazer para a igreja, não. O difícil é quando os irmãozinhos estão sentados dentro da igreja, fingindo piedade, fingindo santidade, e estão praticando todas essas coisas. Desonrando pai e mãe, envolvidos em pecados sexuais, mentirosos, caluniadores, fofoqueiros. Aí, meu irmão, quando esses se sentam nos bancos da igreja, domingo após domingo, e continuam vivendo essas coisas, isso sim é o mal terrível que está acontecendo. Por isso que Paulo diz a Timóteo, vou parafrasear agora, não esqueça o principal, afaste-se
do mal. Não esqueça, Timóteo, afaste-se do mal, porque o sujeitinho que está dentro da igreja, vivendo essas coisas como se nada acontecesse, e ele se encosta em você, para bom lugar ele não vai lhe levar, não. Não esqueça o principal, Timóteo, afaste-se do mal. Afaste-se de quem, fingindo ser cristão, é um lobo selvagem, vestido em pele de cordeiro. Só que tem um porém aí. Talvez eu tenha que me afastar de mim mesmo. Talvez eu precise me afastar de mim mesmo. E olhar para quem eu sou e dizer, tem coisas que eu preciso mudar em mim mesmo, para que eu não seja esse ímpio acerca de quem Paulo profetiza agora. É necessário que eu mude, para que eu tenha certeza que Paulo não está falando sobre mim. E aí, meu amigo, autoavaliação. Sabe, é engraçado porque o ser humano parece que tem uma tendência muito forte a depender da vigilância dos outros. Me permitam ser um pouco filosófico aqui agora. Hobbes, um dos principais filósofos fundantes da chamada Idade Moderna, dizia que o mundo precisa de um Leviatã, precisa de um governante que tenha pulso forte, que impeça as pessoas de fazerem o mal. Ele diz que o homem é o lobo do homem e que se não houver uma autoridade violenta por cima, uma autoridade violenta mesmo, o homem não vai deixar de fazer o mal. Mas é engraçado que os lugares onde tem pena de morte, onde tem leis severas, também continuam tendo criminalidade e maldade. Parece que não resolveu muito bem. Foucault contesta isso em Vigiar e Punir, fazendo uma análise dos delitos e das penas, lá na filosofia do direito, da proporção entre as penas e os delitos. E há muita filosofia nessa história. Mas há uma história curiosa. Quando foi fechado o Concílio de Gênova, que a igreja daquela cidade aderiu ao movimento protestante, houve uma loucura na cidade. O povo começou uma vida de devassidão, assim, fora do comum. Começou a adulterar, começou a mentir, a beber, cantar músicas imorais no meio da rua, até andar correndo nu e gritando indecências no meio de Gênova. Por quê? Porque na cabeça deles tinha caído o Leviatã. Tinha morrido, embora Hobbes nem tivesse escrito o Leviatã nessa época, tá certo? Eu estou sendo... Mas era 1530 e pouco quando isso aconteceu. E houve uma maré de pecado gigantesca. E teve um cara que foi lá chamado para fazer aquele povo lembrar do principal. Lembrar que não era porque a Igreja Católica impunha, às vezes com peso de morte, penas para os pecados, que eles deviam viver uma vida santa, mas era por conhecer a graça do Senhor Jesus. O nome desse cara que foi chamado para pregar para os genoveses era Calvino. E Calvino passou 1 ano lá tentando e desistiu, meu amigo. Pulou fora. 2 anos mais tarde é que ele voltou e que ele começou a ser ouvido naquela cidade. Quando Paulo escreve aqui a Timóteo, continuando a nossa leitura para se encaixar com essa história, diz assim:
São esses os que introduzem pelas casas, os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Não esqueça o principal. Não esqueça qual é o destino dos maus. Não esqueça de se livrar do mal. Agora eu te digo, não esqueça qual é o destino dos que praticam o mal. Aquele povo de Gênova foi depois evangelizado por Calvino, mostrando uma coisa maravilhosa. Que não era porque não havia mais um órgão opressor sobre o povo que eles deviam ter uma vida santa. Mas que eles deviam ter uma vida santa porque viver em santidade é muito melhor do que viver na depravação. Aqui Paulo chama dois personagens que só aparecem exclusivamente nesse lugar na Bíblia: Janes e Jambres. Provavelmente essas duas pessoas eram os dois magos que lutaram contra Moisés, naquele episódio lá em que Moisés joga o cajado e o cajado dele se transforma numa cobra gigante que come as cobras que os outros dois geraram lá por meio de sua magia. Eram homens que se colocaram contra a vontade de Deus. E Paulo diz assim: olha, os que praticam o mal não vão muito longe, como Janes e Jambres não foram. Ele mostra que o caminho do mal é extremamente limitado, extremamente curto, extremamente sem sentido. O caminho do pecado e da depravação, o caminho do prazer imediato é extremamente curto. Lembro na filosofia e na mitologia grega em especial, quando eles adoravam o deus Baco, a ideia de adoração do deus Baco, que é conhecido como o deus do vinho, era entrar num lugar, né, de suposta adoração desse deus Baco, tomar todo o vinho que pudessem, transar com todo mundo que pudesse, por isso daí vem a palavra bacanal, né? E fazer aquela bagunça lá. Isso era ser feliz. Ser feliz na Grécia antiga era ser possuído por um Deus bom e favorável. Era isso que significava a palavra felicidade para eles. Ser possuído por um Deus bom e favorável. É esse o sentido literal. Mas por que um Deus bom e favorável? Porque durante a cachaçada, durante a orgia, durante o bacanal, estava todo mundo se sentindo feliz. Mas no outro dia da ressaca, aí eles se sentiam abandonados por Baco. E dizia que agora Baco não era mais favorável a eles, não era mais bom para eles. E a ressaca era culpa, novamente, dos deuses. A eudaimonia, a felicidade grega era baseada nesse tipo de coisa. Mas essa eudaimonia é um sentido existencial materialista de felicidade que ainda é muito presente no mundo atual e muito presente na vida de muitos cristãos, que não conseguem celebrar a vida na presença de Cristo.
e de entender e de ter uma vida serena e de paz na presença de Cristo. E que tem o seu prazer não só no pecado carnal, mas também naqueles pecados da alma. Tem gente cristã que tem alegria ou prazer em viver cultivando mágoa contra os outros, odiando, olhando de cara feia, sabe, rasgando por uma falha, por um erro que alguém cometeu no passado, e fica tomando o veneno da mágoa o tempo inteiro, bebendo o veneno da mágoa, esperando que o outro morra. Cara, quando eu li esse texto, eu digo, meu Deus, eu vou realmente pregar sobre isso? Estou aqui. Estou aqui porque creio que é importantíssimo nós pararmos para olhar com muito cuidado para dentro de nós mesmos e para dentro da igreja. Nós estamos preocupados demais, às vezes, com o que estão dizendo aí fora. Ideologia de gênero. Porque a Globo. Porque Satanás. Porque a Veja. Porque publicaram isso. Porque disseram aquilo. E paramos de olhar para dentro de nós mesmos. E paramos de olhar para o nosso cristianismo, para a nossa cristandade. E de vez em quando vemos um irmão querido, e querido de verdade, eu não estou sendo hipócrita e brincando com a palavra querido aqui, não. Irmãos amados, gente que a gente ama de coração, caindo em pecados desgraçados, contra os quais nós falamos aqui tantas vezes. Porque parece que se sentam nessas cadeiras e se levantam como se estivessem cumprindo apenas um desgraçado compromisso de domingo. E desgraçado no sentido de um compromisso fora da graça de Deus. Porque quem busca conhecer a graça de Deus se torna inimigo do pecado. 1 João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele habita a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Em Filipenses, Paulo separa as pessoas entre amigos e inimigos da cruz. E Jesus Cristo diz que quem comigo não junta, espalha. Não há meio termo no reino de Deus. O crente deve ser frio ou quente, porque o crente morno, Jesus Cristo diz que vomitará. Sabe, tem uma história que diz que o cara estava andando em cima do muro, entre o céu e o inferno, assim, ó. Cambaleando lá em cima do muro, entre o céu e o inferno. Aí diz que olhava para o lado do céu assim, o povo... Vem, rapaz, pula para cá, vem, pula para cá, vem aqui, é bom, vem aqui. E olhava para o lado do inferno, ninguém incomodava ele. E ele já estava tiririca com aquele negócio, né? Crente incomoda, né? Crente fica o tempo todo pregando. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E andando lá em cima do muro para tomar uma decisão. Como ele achou os do céu tudo muito chato, porque chamava demais, vem, pula para cá. Ele pulou para o lado do inferno. E olhou para Satanás e disse assim, quando eu estava em cima do muro, o povo do lado de lá me chamava o tempo todo, vem para cá, que aqui é melhor. Povo chato, não molesta. Mas aqui do lado de vocês ninguém chamava, por quê, hein? Satanás olhou e disse, porque o muro é nosso. Entenderam? Quem está em cima do muro já está no inferno. Ele não tinha outra alternativa. Quem está em cima do muro está no pior lugar. Por isso que Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crentes com vergonha do Evangelho, crentes com medo de serem chatos porque pregam a palavra de Deus,
Crentes com medo de proclamar a verdade de Deus, porque têm medo de serem chamados de chatos. Crentes covardes. Não. Você pode ter certeza que se você está nesse quadro, meu irmão, você é muito duro com você. Você precisa verdadeiramente encontrar com Cristo. Verdadeiramente encontrar com Cristo. Para saber de uma coisa, quando nós evangelizamos, nós não fazemos proselitismo, não. Quando nós evangelizamos, nós não chamamos ninguém para uma religião. Quando nós evangelizamos, nós chamamos as pessoas para o gozo da vida eterna. Por isso eu repito, não esqueça o principal. E o principal é a vida eterna em Cristo Jesus. Afaste-se do mal, afaste-se de quem pratica o mal e lembre-se do destino dos maus, porque quem está em cima do muro já está condenado. Mas aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, este não está condenado, para ele não há condenação. E Paulo repete em Romanos 8:1, começa o capítulo mais bonito das Escrituras, ao meu ver, dizendo, para aquele que está em Cristo Jesus não há condenação. É isso que é o principal, é isso que tem que sair das nossas bocas, dos nossos corações. E finalmente, vamos avançando, senão eu não termino. O negócio é bom. Paulo continua esse texto dizendo assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Terceira coisa que aqui você não pode esquecer, não esqueça de ser exemplo. Rapaz, eu ficava impressionado quando lia as cartas de Paulo e via frases como essa. Você viu o meu exemplo, você vê o meu testemunho, você vê como eu sofri, você vê como eu lutei. Ele chega a dizer em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz assim, olhe para mim, rapaz, olhe para mim, viva como eu vivo. E sabe, se eu não conhecesse o autor desse livro, eu diria que Paulo era um arrogante mesmo. O cara estava se colocando como exemplo o tempo inteiro. Mas é óbvio que Paulo não se considera o dono dessa coisa boa que existe dentro dele. Ele reconhece em Romanos 7, sou de todos o pior dos pecadores, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. E Paulo sempre se colocou como exemplo, porque ele sabia que as pessoas iriam olhar para o que eles fizessem, olhar para o bem ou para o mal, que as pessoas iam olhar para aquilo que eles fizessem, para tudo aquilo que ele realizasse, e a partir dali se tornariam talvez inimigos dele, como muitos se tornaram. Ele disse que quem deseja seguir por esse caminho será perseguido também. E sabe, Timóteo estava dando esse exemplo, porque Paulo diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ele diz que o jovem Timóteo tem seguido tudo isso. Aí no verso 12 ele pula e diz, de fato,
todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cara, eu queria fazer um experimento aqui. Vamos mandar desligar todos os ar-condicionados aqui agora, vamos? Não? Se eu mandar desligar os ar-condicionados daqui, tudo, você se levanta e vai embora, porque ficou quente. Vamos, tá frio, né? Mas se não tivesse, você iria embora ou iria ficar? Gente, eu tenho medo do que está acontecendo na igreja do Senhor. Hoje é só lapada, né? Vamos embora. Aguenta aí, vocês têm couro grosso. Eu tenho medo do que acontece na igreja do Senhor, sabe por quê? Porque tudo isso aqui, cada lâmpada, esse troço bonito aqui, ó, vida contagiante, espelhando o perfume do amor, esse telão, esse som, esse não sei o que, é tudo preocupado com vocês. Mas isso me dá um medo. Ar-condicionado tem que estar na medida, a luz tem que estar na medida, o som tem que estar na medida, porque de vez em quando chega um aqui para dizer: ei, o som está alto demais. Aí o outro que está lá atrás diz: ei, o som está baixo demais. Aí, não, porque eu sou jovem, não, porque eu sou velho, e não sei o que, sabe, e a gente começa, sabe, a ter um bocado de cliente sentado dentro da igreja, e eu começo a me perguntar: rapaz, se a gente pegasse esse negócio e fizesse como era para ser, um grupo de pessoas que estão interessadas em ser perseguidas em nome do Senhor, como quando os apóstolos saíram depois de levarem uma surra no templo de Gamaliel, Pedro e João saíram regozijando-se, alegrando-se, pulando de felicidade por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Aí, meu amigo, eu tenho certeza que se desligasse hoje aqui, não, a experiência seria diferente. Eu vou anunciar o seguinte: semana que vem o culto aqui é sem ar-condicionado, né? Porque aí você não passa o constrangimento de levantar e sair, você simplesmente não vem. Como a igreja é grande, ninguém vai notar a sua ausência, mas Jesus vai saber, certo? Então pronto, semana que vem não tem ar-condicionado aqui não, nem tem microfone, a gente vai falar gritando, certo? Nem tem luz bonita não, vai abrir as janelas e vai ler com um candeeiro, certo? Cara, qual é a disposição que a gente está tendo de sofrer por Jesus? Qual a disposição que você está tendo de levar o nome de Jesus? Josemar, o que é que tem a ver não vir para o culto nessas condições com sofrer pelo nome de Jesus? Tem a ver o seguinte, meu amigo, que você vem aqui para se alimentar e você deveria sair daqui e contar o que você ouve aqui para as pessoas que não vieram. Mas sabe o que é que acontece? Pesquisa mostra que mais de 80% das pessoas que estão aqui nesse lugar hoje, terça-feira, não lembrarão mais qual foi o texto que eu li aqui. Terça-feira. 80% de vocês não vão lembrar que a gente leu 2 Timóteo capítulo 3. Quando deveriam estar aptos a levar essa mensagem para o mundo que não conhece o Senhor. Ê lasqueira. Mas se eu disser a você que não tem ar-condicionado semana que vem, você lembra. Lembra. Aí domingo você diz: rapaz, eu não vou para a Cidade Viva não, que aquele doido daquele pastor baixinho diz que não vai ter ar-condicionado lá e eu não vou ficar morrendo de calor lá não. E ainda diz que vai ficar gritando e que eu vou ter que ler a Bíblia com um candeeiro, que nem celular ele vai permitir que entre. Então eu não vou não. Aí você lembra. Mas da palavra não. Ê, lasqueira. Pegando pesado, tu? Não, né? Então vamos para frente. Vamos lá. Vamos terminar. Então não esqueça de ser exemplo. Não esqueça de viver de maneira que as pessoas que olhem para você digam: eu quero viver como aquele sujeito vive.
Eu quero viver no amor que aquele sujeito vive, na graça que aquele sujeito vive. Sabe, eu quero viver e me sacrificar e ter a disposição de viver o evangelho como aquele sujeito vive. Rapaz, olha como João vive, olha como José vive, olha como Maria vive, olha como Marilene vive, olha como cada pessoa ali, como cada cristão vive, porque era assim que a igreja crescia no primeiro século, a partir do testemunho. E aí muitos iam se agregando, porque viam o agir do Espírito no meio de pessoas que estavam dispostas a sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E aí do verso 14 em diante ele diz, quanto a você, pequeno Timóteo, né? Quanto a você que está aqui hoje, bote seu nome aí. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não esqueça o principal. Não esqueça das Escrituras. Não esqueça das Escrituras, porque Jesus Cristo diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando Jesus Cristo diz essa frase, ele coloca uma ligação, né? Professores de português me corrijam se eu estiver errado, mas o i é um aditivo, né? É uma partícula aditiva. Quando você diz sal e água, é diferente de sal ou água. É diferente de sal, vírgula, água. Quando você diz sal e água, são os dois juntos e misturados. Certo? Quando Jesus Cristo diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, é porque são duas coisas vinculadas, como uma só, junta e misturada. Porque, meu amigo, vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus, o autor de Hebreus escreve sobre ela, dizendo que ela é viva e eficaz, e é penetrante como uma espada de dois gumes, e vai até o limite das juntas e das medulas, que ela está apta para discernir os desejos e vontades do coração. Ela é viva e eficaz. E não há como experimentar a palavra de Deus sem o poder do Espírito, porque essa palavra sem o poder do Espírito é mera filosofia, é mera literatura. E a tentativa de buscar o Espírito sem a palavra de Deus, lá na terra de pastor Tiago, lá em Patos, se chama de munganga, pantim, presepada, se chama dessas coisas. E aí o cara faz reteté, o cara pula e não sei o que, mas não conhece as Escrituras, vive com um caráter fora da vontade de Deus, mas chega na igreja, levanta a mão, oh glória. Aí de repente o irmãozinho aqui quebrou a corda da guitarra, o cara fala, vixe que louvor ruim da molesta. Aí o outro veio e viu, eita, o cara tocou um forró na igreja, vou mais nunca. Parar com isso. Conhecer as Escrituras e o poder do Espírito. Conhecer as Escrituras de maneira transformadora, isso é o principal. Olha como Paulo termina essa parte, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, tem autoridade divina, tem autoridade que vem do céu, não é invenção minha, não é invenção do pastor Sérgio, não é invenção de Frei Damião, não é invenção de ninguém.
É Deus que inspirou a Escritura e deu a elas autoridade e plenitude para falar de tudo que você precisa. E ela é mais do que inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É por meio dessa palavra que se encontra a justiça, não é em outro lugar. Gente, eu vou te dizer, sei que aqui deve ter muitos advogados, deve ter muitos juristas. Meus amigos, vocês sabem o quanto a lei de qualquer país do mundo é falha. O brasileiro tem uma mania de vira-lata do caramba. Não, porque as leis daqui são muito ruins, mas a lei lá da Suíça é boa. É boa uma cebola. É boa uma cebola. Lá na Suíça estão dando camisinha para criança. Que boa o quê? Só porque eles são mais ricos? A lei é boa? É nada. A lei é humana. Paulo está nos ensinando que a palavra de Deus nos ensina em justiça. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos elevar, para nos tornar mais próximo da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não se faz por meio da lei, se faz por meio da graça. A justiça de Deus se promove por meio do amor. E quem gritou aleluia ali foi um advogado, graças a Deus. A justiça de Deus se faz por meio do amor. É diferente. É diferente do que o mundo inteiro conhece, é diferente. Para que o homem de Deus, olha o objetivo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. É para isso que Deus te quer, meu irmão, minha irmã. Vamos fechar aqui com não esqueça o principal. Paulo começa esse capítulo com Timóteo dizendo: nós estamos vivendo em tempos difíceis, meu amigo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Mas tem algumas coisas que você não precisa, que você não pode esquecer. Primeiro, fuja do mal e de quem pratica o mal, fingindo que é crente. Fuja, meu amigo. Segundo, nunca esqueça qual é o destino dos maus. O destino dos maus é a eternidade distante de Deus. Portanto, quando você pensar, nego velho, em praticar o mal, lembre qual é o destino daqueles que amam o pecado. Terceiro, não esqueça de ser exemplo. Não esqueça de ter uma vida na qual as pessoas possam se espelhar. E por último, nunca, jamais esqueça as Escrituras. Gente, é engraçado como a gente lê toda hora, a gente tem facilidade hoje de ter a Bíblia em qualquer canto, mas a gente também tem uma facilidade de deixar ela lá de lado, comendo poeira, né? E às vezes a gente pensa que o culto da semana nos alimenta. E aqui eu vou fazer uma crítica, mas não é uma crítica aos irmãos católicos necessariamente. É porque é um adesivo que eu conheço, que eu já vi muitas vezes, que diz assim: uma semana sem missa é uma semana sem Deus. Mas independente dos católicos acreditarem nisso ou não, não é para os católicos que eu estou falando, não estou longe de mim fazer qualquer crítica a católico aqui, Deus me livre. A minha crítica é para nós aqui, é para dizer a você que às vezes você também está acreditando nisso, que vir ao culto uma vez por semana é suficiente para estar junto de Deus, que vir ao culto uma vez por semana é suficiente para te tornar sábio em salvação, sábio sobre a salvação, que é o que Paulo diz a Timóteo: por meio das Escrituras você se tornará sábio para a salvação. Não, meu irmão, não é não. Até porque quem fala aqui em cima é falho, é humano, é homem.
Quantas vezes eu já interpretei errado a palavra? Quantas vezes eu já errei no entendimento das Escrituras? Quem sou eu para dizer que acerto todas as vezes? Lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava numa cidade chamada Berea, ele se admira com aqueles bereanos e diz: olha, os bereanos são mais cultos do que os tessalonicenses, porque tudo aquilo que nós falamos, eles vão verificar se verdadeiramente está escrito. É isso que nós devemos ser bereanos, porque sem a palavra não há vida, não há vida. E aqui eu volto para o começo da pregação. Eu volto para o começo da pregação, te dizendo, não esqueça o principal. Não esqueça de viver a tua vida com Deus, distante do mal, distante de quem pratica o mal, distante de quem fingindo ser santo pratica o mal. Não esqueça o principal. Viver a tua vida com Deus, sabendo qual é o destino dos maus, sabendo para onde eles vão. E lembrando que é um lugar para onde você não quer ir. Não esqueça o principal, de viver a tua vida com Deus, sendo exemplo para quem te cerca, sendo exemplo para o mundo ao teu redor. Sabe, se tem alguma coisa errada nesse mundo, e tem muita coisa errada. Então, meu irmão, seja você aquele que vai lá tocar com amor para consertar. Seja você que vai lá abraçar para perdoar, para pedir perdão, para que o outro saiba que a tua crítica não é ódio, a tua crítica é tentativa de construir. Não esqueça o principal, viver a tua vida com Deus por meio das Escrituras. Quem não conhece as Escrituras não pode viver com Deus, não tem como viver com Deus. Não há como dizer, eu vivo com Deus, mas não conheço a Bíblia. Se você está falando do mesmo Deus que eu, então é impossível, meu amigo. É impossível terceirizar o conhecimento das Escrituras e achar que quem deve conhecer as Escrituras é o pastor, é o professor da escola bíblica, é o missionário, é o evangelista da televisão. Não, meu irmão, quem deve conhecer a Bíblia é você, profundamente, indo e voltando. Não esqueça o principal. Não esqueça o principal, que a vida só faz sentido se ela for vivida para a eternidade. E a eternidade só se consolida por meio da fé. E a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem tem esse tipo de fé, não ama o mal. Quem ama a Cristo, não ama o mal. Portanto, limpa teu coração, sai rasgando tuas mágoas, joga fora isso. Se é preciso perdoar, perdoa. Se é preciso pedir perdão, vai lá. Se é preciso se humilhar, se humilha. Mas, cara, tira de dentro de você tudo que te afasta de Deus, quebra essas barreiras, essas desgraças. Não esquece o principal, a porta um dia vai fechar e você não tem como voltar para resolver o que você deixou aqui. Não vai ter. Você vai passar todo o tempo aqui amealhando coisas, lutando pelos bens materiais. Você vai passar o tempo inteiro aqui cultivando prazeres indecentes. Você vai passar o tempo inteiro aqui cultivando mágoas, desamores. Você vai passar o tempo inteiro aqui sem viver de fato a tua vida, esquecendo o principal. E quando as portas dessa vida se fecharem,
Você vai ficar do outro lado desesperado, depois do julgamento do Senhor, e olhará para a sua curta existência e dirá: eu poderia ter feito diferente e não fiz, e agora não tem mais jeito. Eu vou chorar, eu vou ranger os dentes, as pessoas vão rir de mim. Pessoas que cometeram o mesmo erro que eu vão me acusar e me ferir, porque estão na mesma condição, estão do lado errado do muro? Ou você vai começar a se importar de fato com sua vida agora? Ou você vai começar a olhar para dentro de você e deixar de reclamar, e deixar de olhar a vida dos outros, e deixar de se importar tanto com o que acontece lá fora, e dizer: Senhor, quando a profecia de Paulo se realizar, quando a igreja estiver tão parecida com o mundo, que ninguém vai poder separar, eu ainda vou ser luz no meio das trevas, eu ainda vou ser sal e luz da terra, eu ainda vou te buscar, porque eu serei diferente no meio dessa multidão.